horas. Bom, vamos lá abrir o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje? Plantão médico Bandeirantes. Dez e 3, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já, conectada a nossa convidada, a doutora Sara Casagrande. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme. Tudo bem, Danilo. Vocês estão me escutando bem? Bom dia. Perfeitamente. Que bom. Doutora que participa em áudio e vídeo conosco, então quem nos acompanha através do Facebook ou do YouTube pode ver e ouvir a doutora Sara Casagrande, que é neurologista. E convidamos justamente a doutora Sara para falar sobre o Dia Nacional da Tontura. Você sabe que eu estava lendo, doutora, que a tontura ela representa aí cerca de 5 a 6% das consultas médicas. É bastante coisa, não é não? É muita coisa. Realmente é um sintoma muito presente, principalmente quem trabalha em emergência, né? Mas também nos consultórios. E é um sintoma inespecífico, né? Se a gente for ver, tontura é o que a gente vai aprofundar aí hoje. Enquadra aí várias entidades clínicas, né? Existem vários tipos de tontura que as pessoas aí popularmente chamam de tontura, mas que são bem diferentes entre elas e merecem investigações e tratamentos também diferenciados. Bom, então a gente já começa perguntando, né? Eu sei que tem tipos, né, de tontura, não é? Tem a tontura do labirinto, que é mais uma área aí de otorrino, não é, doutora? Tem a tontura neurológica, não é? Cardiovascular ou chamada de hemodinâmica também, e a emocional. Poderia, por gentileza, doutora, explicar cada tipo, começando aí, né, apesar de não ser a sua área, não é? Mas poderia começar explicando do labirinto e a gente segue para as demais? Perfeito. Então, quando o paciente chega com essa queixa, né, doutor, estou com tontura, a gente tem que tentar definir aí, como eu falei, refinar primeiro a queixa em si. Então, é uma tontura que a pessoa sente que ela está rodando, aquela sensação rotatória, ou as coisas estão rodando, né, e que normalmente acontece porque ela muda a posição da cabeça, ou porque ela mudou bruscamente a posição da cabeça, né? A gente chama isso, então, essa sensação que eu descrevi como vertigem, tá? Isso é o nome correto. As pessoas chamam de labirintite. Labirintite é um tipo, né, de uma causa específica que gera vertigem, mas ela é mais raro. O que acontece nas principais causas aí da vertigem, que entra na área da otorrino, muita gente não sabe disso, né? Mas o tontura, se é o que você tem, provavelmente ele é um problema no seu labirinto, que é um canalzinho, né, que temos no ouvido interno, uma estrutura que temos no ouvido interno, e que tem microcristais, e eles têm toda uma circulação e um posicionamento específico, eles devem estar de uma forma específica lá dentro desse labirinto. Se de alguma forma você realiza movimentos bruscos, né, então, levantei e virei rápido, ou até mesmo fui num brinquedo aí de um parque de diversão, e aí tive uma tontura aguda, ou junto com a minha tontura também, eu tive um zumbido agudo junto, né? Ou perdi na hora ali a audição rapidamente, deu um abafar ali do meu ouvido, também em conjunto com essa vertigem, a gente vai encaminhar esse paciente, que é bem provável que ele tenha uma desordem do labirinto, do ouvido interno. Esses microcristais podem se deslocar, se posicionar de uma forma errada dentro desse labirinto, e aí temos tratamentos específicos, né? Tratamentos de reposicionamento de cabeça, que é feito com uma angulação específica, é feito em consultório por um otorrino, né? Ou até mesmo alguns medicamentos específicos da área da otorrino também para te ajudar a reposicionar isso, e algumas fisioterapias também. Então, isso é de origem auditiva e interna da otorrino. E seguindo para a tontura aí neurológica, que daí já é a sua área, hein, doutora? O que significa a tontura neurológica? Então, a tontura neurológica, aí a gente vai ter um outro tipo de tontura, né? É uma tontura que a pessoa... nós temos vários tipos de causas também neurológicas que podem gerar tontura. Então, nós temos a causa de um AVC, que eu acho que todo mundo, né, é o maior medo de todo mundo, quando tem tontura, será que eu tenho um AVC?
que é bem raro, tá, de existir, porque normalmente quando o paciente tem um AVC, que ele tem essa tontura, normalmente em regiões mais raras de serem acontecidas, né, mas regiões posteriores ali do nosso cérebro, onde o paciente, junto com uma tontura, com essa sensação de desequilíbrio, é outro tipo de sensação, tá? Não são as coisas rodando, nem você rodando ao redor das coisas. É um desequilíbrio, uma instabilidade. Normalmente, Danilo, é algo agudo, é abrupto também, mas é essa sensação. E tem outros sintomas associados. O que são esses sintomas? Você pode ter formigamento, você pode ter alteração de fala junto, tá? Alteração de vista, mas é algo assim que até a sua visão, seu olho pode ficar alterado. Você também, o desequilíbrio, ele vem independente de posicionamento. Então a pessoa está sentada em repouso, não está movimentando a cabeça e ele está caindo, ó, pendendo para o lado, né? Quando está andando, está caindo para um lado. Isso o tempo inteiro. Essa coisa de vai e volta, isso não é secundário a um AVC. AVC, na hora que ele se instalou, o sintoma permanece o tempo inteiro, tá? Normalmente acomete mais idosos, então atenção a isso. Agora, falando de outra causa neurológica muito comum, essa daí eu acho que disparado é o que eu mais recebo no consultório da neurologia, são as enxaquecas vestibulares. Já ouviu falar sobre isso, Danilo? Não, nunca. Então, a enxaqueca vestibular é o seguinte, o nome já fala, né? Um paciente que sofre de enxaqueca, normalmente, então, ele já tem um histórico, olha a dica, de dores de cabeça no passado, que estavam frequentes, que estavam intensas, pessoa já usando muito analgésico, ou, de repente, né, essa pessoa, junto com uma crise, ela começa a ter tonturas, tipo labirinto. Então, ela fica, né, com essa questão de rotação, de rotatória, ela pode ter zumbido, ela pode ter enjoo junto. Eu não sei se está cortando aqui, parece que está um pouco cortando. Não, tá tudo bem aí a minha imagem. O áudio? Não, tá perfeito. A imagem tá ok aqui também pra gente, doutora. Tá ok. Então, o que acontece? A gente tem, então, a enxaqueca associada a um desequilíbrio vestibular. Isso acontece porque o nosso cérebro, o cérebro do paciente com enxaqueca crônica, ele, né, em alguns pacientes de uma forma específica, ele tem uma hiperestabilidade, uma inflamação generalizada e ele pode acometer os nervos também, e ali que inervam o nosso ouvido. E junto com a crise, a pessoa tem isso. Mas o interessante é que a gente tem uma porcentagem que 30% dos pacientes que têm enxaqueca vestibular podem, na hora, não ter dor de cabeça. Olha a confusão. E podem ter só o sintoma de vestibulopatia. Poxa, doutora, mas como é que você vai saber? Como é que eu vou saber? Se você tem história de enxaqueca no seu passado frequente, então você pode estar, sim, não ir só para o otorrino, mas você pode estar de frente de uma enxaqueca vestibular. O tratamento é tratamento da enxaqueca, tá? E aí o paciente tende a equilibrar também o labirinto, tá? Então isso é importante. E essas são as duas principais causas neurológicas. Olha, tem várias perguntas, várias dúvidas aqui dos nossos ouvintes que já estão mandando mensagens por áudio no nosso WhatsApp, que é o 11 99904 8756. Estão também participando através do nosso bate-papo no YouTube. Mas antes, doutora, bom, tem várias dúvidas aqui com relação às diferenças, né, de cada um tipo, mas então, para a gente fechar, ainda tem a emocional, é isso? Isso, temos a cardíaca e emocional. Olha, a cardíaca também não é incomum, tá? O que é a cardíaca? Também é bem comum. Quem nunca estava num dia de calor, a pressãozinha estava mais baixa, levantou da cadeira rápido e sentiu aquela tontura, que aí esse tipo de tontura é uma sensação de pré-desmaio. Então a pessoa tem o quê? Um escurecimento da vista, ela tem aquele, né, a sensação, pode ter um enjoozinho também, mas ela tem uma sensação de desfalecimento, de que ela vai desmaiar, ela tem que deitar na hora. É a típica sensação de queda de pressão, né? Isso faz com que o paciente também se queixe da chamada tontura. Mas ela tem essa característica, normalmente ela vem nesses momentos,
E é uma pessoa que tem uma tendência à pressão mais baixa. Ah, Tá? então essa é a cardiológica, é isso? A cardíaca. Hipotensão postural, e que a gente sabe que existem alguns pacientes que têm o que a gente chama de desautonomia, Danilo, que é uma sensibilidade do sistema autonômico, ele que controla a nossa frequência cardíaca e a nossa pressão. Então, alguns pacientes são mais sensíveis nesse aspecto. E aí eles podem ter essas tonturas frequentes. Eu peguei uma vez um menino novo, que ele saía de montanha-russa, sentia mal-estar, ele tinha medo de ir, porque elas essas sensações estranhas, foi nos cardiologistas, foi no otorrino, tudo afastado, não tinha nada. Chegou para mim como uma questão neurológica. Na hora que eu fui pegar um pouco da história, sem história de dor de cabeça, eu falei, gente, será que ele não tem uma desautonomia, que aí entra a cardio com a neuro juntos? E a gente pediu um exame chamado tilt test, é um exame que faz uma simulação de movimentação brusca com medicação do estímulo desse sistema, e aí você registra a frequência e a pressão na hora. E aí ele na verdade, tinha uma arritmia maligna, que na hora dessas sensações mais de adrenalina, que ele se expunha, ele abria esse quadro de alteração cardíaca. Então, isso também é uma coisa, um alerta importante aí, tá? Sobre a questão emocional, Danilo, enfim, quem experimenta sensações, né, de ansiedade ou transtornos de ansiedade generalizado, sabe que nós temos manifestações físicas disso, tá? Nosso cérebro, ele é inundado por alterações químicas na hora de uma ansiedade, de um pânico, né, de uma questão aí de estresse muito intenso. E com isso, você pode também experimentar essas sensações de tontura, suor frio, né, aquela palpitação, a batedeira que o pessoal fala, né, um branco na cabeça, uma sensação estranha de paralisação ali de corpo também, eu já ouvi falar, né, as pessoas falam, olha, meu corpo ficou todo formigando, o corpo inteiro. Isso normalmente se configura uma tontura emocional, tá? Ou transtorno fóbico, ou vertigem fóbica, tá? Então isso é importantíssimo também, mas como a gente tem que afastar todas as questões orgânicas para a gente pensar nisso também da emoção. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, com a doutora Sara Casagrande, que é neurologista, e o tema de hoje é tontura. O Sérgio Roberto está aqui já no nosso chat, conosco, participando. Ótimo assunto, já passei por tontura várias vezes, já tive tontura várias vezes. O Rafael Rosa aqui conosco. O Júlio César Francisco, a doutora, parece que está falando do meu caso, né? Parece que sou o seu paciente, né? Com esses episódios aí de tontura. O Nelson também aqui conosco, o Reinaldo Dias, quem mais? O Vladimir Luquezzi, de Arlindo em São Vicente, está aqui acompanhando a gente. A Regina Barros, em São Carlos, Regina Barros também aqui conosco. O Júlio Pinheiro, quem mais? Júlio César, a Simone Dalmolin, muita gente já participando, mandando mensagens, e também no nosso WhatsApp através de mensagens de áudio. A gente vai passar aqui em instantes para a doutora Sara Casagrande. Mas, doutora, me diz uma coisa, essa diferenciação, né, desses tipos todos que a gente já detalhou e já trouxe aqui para o nosso ouvinte, só um médico consegue fazer, só através de exames, de um diagnóstico mesmo, ou o paciente, a pessoa que sofre, né, da tontura, ela consegue fazer, esse paciente consegue fazer a diferenciação? Boa pergunta, assim, claro que para fechar o diagnóstico, só um médico, tá? Por quê? Porque não é somente fazendo um checklist, como tudo na medicina, né? Eu li, é isso que eu tenho, né? Porque a gente precisa de um exame, né? Então, esses exames, eles são feitos por um profissional, né, médico, e são exames que eles englobam não só a questão do labirinto, que você pode fazer algumas provas para você ver se isso, né, a questão visual, a gente tem testes para a gente identificar se essa tontura é de origem central, né, que é dentro do cérebro, ou periférica, existem alguns testes específicos, como também o exame neurológico completo, para ver se existem outros sintomas ali associados, sinais associados, para a gente pensar em causas secundárias. Uma coisa importante também é a gente buscar essa anamnese completa, como eu falei, né? Tentar refinar qual tipo de tontura. Às vezes o paciente ele não consegue refinar, né? Explicar para a gente. Então, a gente também, nosso papel é tentar ajudar o paciente a expressar aí, e nos ajudar também nesse diagnóstico.
E a história, né? Como eu falei, uma história de enxaqueca, tem uma coisa chamada cinetose. Cinetose, Nela, quando a gente está no carro, sabe? Quando a gente vai mexer no celular, ou vai ler, e aí dá aquela náusea, aquela mal-estar. Tem pessoas que não têm muito isso, que conseguem ler, que conseguem ver o celular, mas tem aquelas pessoas muito sensíveis. O nome disso é cinetose, inclusive crianças, tá? Crianças que desde novinha virou uma curvinha mais acentuada, já estão ali, mãe, estou enjoando, pai, estou enjoando. Essa criança já demonstra que ela tem esse sistema aí sensitivo mais sensível, né, mais aguçado. E isso pode fazer com que seja um paciente, por exemplo, com enxaqueca, ou seja um paciente com um quadro de vestibulopatia, tá? Então isso é um sinal também, ficar de olho aí nesse perfil. Isso tudo é colhido em consultório ou na emergência. E aí as pessoas perguntam, né, que médico que eu procuro para tontura? Talvez, você escutando o que eu tô te dando as dicas, então, por exemplo, ai, doutora, realmente é quando eu levanto, escurece, eu vejo até uns pontinhos luminosos, uma sensação de desmaio. Eu tenho isso o tempo inteiro. Então, talvez valha a pena você ir no cardiologista inicialmente, tá? Mas todos os profissionais que escutam esse tema tontura nos consultórios, aí são cardio, otorrinos e neuros, eles precisam saber dos diagnósticos diferenciais. Não, e é importante também observar as características da tontura, né? O paciente também precisa se conhecer, né? Isso que a gente está falando, não é, doutora? Se é espontânea ou se é desencadeada, se acontece em episódios ou é contínua, a duração das crises também, tudo isso é importante observar para depois levar ao médico, não é? E também os remédios que usam, né, Danilo? Não vamos esquecer que nós temos causas medicamentosas, tá? E também alterações de sangue. Então, a gente faz ali, né? Como eu falei, na anamnese, eu pergunto, tem algum problema de saúde? Já é hipertenso ou não? Tem diabetes ou não? Usa alguma medicação? Que existem medicações que podem acabar ou gerando tontura porque cai pressão, né? Então, eu atendo muitos pacientes com doença de Parkinson. E isso é uma queixa muito comum, tontura e sonolência. Então, de dia ficar um pouco sonolento, meio tonto, quer dormir o tempo inteiro, mal-estar inespecífico, e muitas das vezes são medicamentos, basta um ajuste, né, medir a sua pressão para ver se sua pressão não caiu também, se tiver um aparelhinho é legal, dá uma medidinha em casa, para chegar com esse dado para o seu médico, e os remédios que usa. E alterações do sangue, né? Quem tem anemia também profunda pode ter tonturas. Então, todo esse check-up, ele deve ser feito num primeiro momento, quando essa queixa aí, ela é relatada ao médico. A Regina Missari de São Carlos também está aqui conosco, a Sônia Marcelino. Eu estava deitada, respirei fundo e soltei o ar e senti tudo girar. Relato aqui da Sônia Marcelino. O Jonas Teixeira também, tem pergunta do Nelson, a gente vai repassar aqui em instantes. A Fátima Aquino do Nascimento falou que está preparando aqui uma comida japonesa aí para o sábado, aprendeu a fazer sashimi, está aqui também ouvindo atentamente as dicas da doutora Sara Casagrande, que é neurologista. A Lorena Bellini, do bairro de Santana, falou que tem tontura e que a dela é do labirinto, né? Então a Loreta já soube identificar aí a tontura dela, né, e falou que é labirintite. E tem muitas perguntas, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, e olha só que interessante, doutor, é sempre legal a gente poder abrir aqui para os nossos ouvintes participarem, porque o Luiz, de Praia Grande, pergunta o seguinte: doutora, ontem à noite, tarde da noite, 11 horas, eu comi uma esfirra de queijo, e hoje acordei com uma tontura moderada. Isso tem relação com o que eu comi? É coincidência? A alimentação influencia nisso também? Olha, não necessariamente. Aí é o que eu falei, a gente tem que saber o tipo de tontura dele, se vê associado a uma outra questão. Então, por exemplo, olha, comi um alimento que não me fez bem, me gerou uma diarreia, um vômito, né, um mal-estar ali. Aí você pode estar, por exemplo, com uma desidratação, né, em relação a gastroenterites, podem dar tontura, desidratação. O próprio quadro de infecção, então, infecção por vírus, bactéria, mexe com todo o nosso metabolismo, mexe com o que a gente chama de hemodinâmica, pode trigar também um quadro de tontura. Então, aí não seria o alimento em si.
Agora, pensando lá naquela enxaqueca vestibular, vamos supor que algo que eu também trabalho muito, a minha especialidade de cefaleias, né, uma das minhas especialidades. Então, eu pego pacientes que têm enxaquecas, e aí eles ficam, depois de uma certa idade, tanta enxaqueca, tanta desorganização do sistema nervoso central, né, que acontece sem tratamento, aí é trigado por um alimento, que a gente sabe que enxaqueca é trigada por alguns alimentos. Queijo, por exemplo, é uma coisa que dá muita dor de cabeça a alguns pacientes. E aí, esse paciente, não sei o contexto, né? Se ele tiver histórico de dor de cabeça, comer um alimento que teoricamente trigaria uma crise, e ele pode ter uma crise de mais tontura com dor ou sem a dor. Como eu falei, uma porcentagem de enxaqueca vestibular pode vir só com uma tontura aí relacionada à enxaqueca. Então, tudo isso depende da história e do exame dele. Mas essas são as correlações. Olha, vamos começar a abrir então aqui espaço para os nossos ouvintes mandando, os que estão mandando mensagens de áudio. Vamos ouvir aqui a primeira, é do ouvinte Clodomiro. Bom dia, Danilo Gobato. Aqui é Miro Torino de Taubaté, sempre na escuta aí do bom e do melhor. Miro? Hoje o assunto é legal, hein? Eu gostaria de saber o seguinte, se sempre todo problema de tontura tem a ver com problema de pressão. Pressão baixa, pressão alta, sei lá. Mas eu gostaria de saber disso, tá bom? Obrigado, bom programa e bom final de semana. Fique com Deus. E aí, doutora? Não tem, né? A gente já falou aqui que vários outros que não tem nada a ver com a pressão. Mas é interessante porque, assim, a pressão baixa, eu já expliquei, né, que é aquela causa de tontura clássica, mas a pressão alta eu nem comentei, mas também pode gerar tontura, né? Então, uma pressão muito alta, nós temos vários perigos para as pessoas que não tratam as suas pressões, né? Uma pressão muito alta, por exemplo, pode gerar um quadro de um AVC, que é aquilo que eu falei, né? Ou mesmo que a gente chama de urgência hipertensiva, que é o que? A pessoa tem um pico hipertensivo muito alto. Aí, gente, eu não tô falando de 14, não, tô falando de coisa assim, de 19, 20, né? Muito alto. E essa urgência hipertensiva, mesmo que o paciente não tenha tido AVC, ele ter como eu falei, por essa desregulação hemodinâmica, uma tontura também associada, tá? Além das arritmias aí, que não tem nada a ver com a pressão, é da frequência cardíaca, da forma como seu coração bate, também podem gerar. Isso é da especialidade do cardiologista, ok? Então, respondendo a sua pergunta, não, nem sempre tem a ver. Vamos mais uma então de áudio aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, Danilo. Pergunta para a doutora aí, que eu sou um taxista há mais de 30 anos. Não tenho doença nenhuma, nunca fui no hospital. Mas de vez em quando eu não sei onde que eu tô. Tô dirigindo, perco a noção do tempo, depois volto ao normal. Pergunta para ela se está certo. E aí, doutora, como que a gente pode ajudar esse nosso ouvinte aí que tem a perda da noção do espaço, hein? Isso. Então, essa tontura, aí até fala de uma outra causa neurológica. Na verdade, ele não falou de tontura, ele falou meio que de uma ausência, né? Quando eu pego esses pacientes, por exemplo, aquele menino que eu falei das arritmias, né, que ele acabou chegando a mim, dos exames que às vezes a gente pede, a depender do que o paciente tem nesse mal-estar específico, é um eletroencefalograma. Que o que acontece? Existem algumas crises convulsivas, as pessoas têm uma ideia que crise convulsiva é aquela que a pessoa sai do ar, se debate sozinha, morde a língua, baba. Isso é um tipo de crise. Existem outras crises, né, que são as crises de ausência ou as crises que a gente chama do lobo temporal, que podem gerar sintomas muito inespecíficos que passam batido. Eu já peguei adultos que tinham crises mais de uma vez, tá? Desde sempre, por uma questão de estrutura do cérebro, de desenvolvimento de algumas regiões cerebrais, que fazem com que esse paciente fique mais suscetível a ter crises convulsivas, focos ali dessas crises no cérebro. E elas têm como sintoma, muitas vezes, sintomas assim, um mal-estar, quando é lobo temporal, uma náusea, um déjà vu. Sabe aquele déjà vu, Danilo, que a gente já viu que já aconteceu? Você já teve isso uma vez? Sim. Então, existe uma crise convulsiva que a pessoa tem muitos déjà vus. Então, quem tem muito déjà vu o tempo inteiro, junto com esses mal-estares inespecíficos que não consegue explicar, isso pode ser uma crise convulsiva, olha só, de lobo temporal, tá? Que é um lobo, uma região específica do cérebro que não faz você se debater,
nem perde consciência. Então, isso é uma coisa também que o mal-estar deve ser investigado. E aí, a questão do ouvinte aí, né, que ele falou, dessa sensação de sair do ar, a gente tem que ver se de alguma forma ele está tendo alguma crisezinha de ausência, tá? Então, investigar com o exame de imagem cerebral e também com esse mapeamento aí das ondas cerebrais, né? Se ele se perde, existe uma condição que chama amnésia global transitória, ela acontece em pacientes idosos, onde a pessoa, ela se perde, mas ela fica assim, sem memória, isso melhora. Mas não acho que é o caso dele, porque o caso dele é muito recorrente, mas só para atender aí, falar que existem alguns ouvintes que podem ter algum idoso, ou podem ter uma familiar que pode ter passado por esse episódio, tá? E também os exames de imagem e ressonância ajudam no diagnóstico. Mas aí, tontura por si, pensando nas causas que eu tinha comentado anteriormente, elas não se enquadram por esse quadro. Vamos lá, registrar mais daqui da participação dos nossos ouvintes. Quem mandou aqui mensagem foi a Maria Neliane Dias. Bom programa a todos, excelente fim de semana, adorando o tema. O Maria Marinheiro, do Ipiranga, ouvinte desde sempre, acompanhando aqui a doutora Sara Casagrande falando sobre tontura. Muitas perguntas aqui, mensagens de carinho. A Ana Maria Moraes, de Santos, também está participando aqui conosco, deixou um recadinho, vamos ouvir. Oi, Danilo, bom dia. É a Ana de Santos. Eu estou ouvindo a entrevista com a doutora e eu tenho labirintite. E eu tomo remédio já faz muitos anos. E tudo que ela falou do labirintite é o que eu sinto. Estou adorando a entrevista. Parabéns, meu filho. A gente vai falar depois na sequência dos tratamentos, dos medicamentos também, o que fazer e o que não fazer numa crise aí de tontura, mas ainda tem mais perguntas e dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir essa aqui, doutora. Alô, bom dia, tudo bem, Danilo e todos da Bandeirantes? Eu queria fazer uma pergunta, por favor. De vez em quando eu sinto uma dor de cabeça, né? E eu acho, né? Eu acho que alguma coisa, algum alimento assim que eu como, alguma coisa que eu bebo. Eu não bebo álcool, tá? Mas de vez em quando eu como, abuso um pouquinho de alguma comida mais pesada. Gostaria de saber se pode ter relação, porque isso invariavelmente acontece. Aqui é o Eduardo do São Savério. Valeu, sempre na escuta. Obrigado. Pode sim, Eduardo. Obrigada pela sua pergunta, tá? Então, falando aí da questão da enxaqueca ou da cefaleia, né? A gente tem sim alimentos que podem intrigar, né? Dores de cabeça. Eu sempre falo que é o seguinte, isso não é nunca a causa, né? A causa de um paciente ter dor de cabeça por um certo alimento é uma questão de predisposição dele genética, que ele nasceu. E provavelmente, se a gente for ali pegar a história do Eduardo, se eu for te perguntar em detalhe, não vai ser só alimento, vai ter algum outro gatilho também, quando não dorme direito, quando está se estressando, né? Então, só para entender que não são as causas, mas são gatilhos. Então, alguns alimentos podem ser sim gatilhos. Isso é individual. Essa coisa de dieta da enxaqueca, isso aí eu não recomendo, porque não existe receita de bolo, isso é muito individualizado. Então, a gente tem que entender os seus fatores, quais são os alimentos, você evitar eles por um período. Se a coisa estiver muito frequente, doutora, vira e mexe, temos que usar um analgésico, né? Então, temos que fazer um tratamento, existem tratamentos que você utiliza por um tempo para te deixar com dores mais leves e menos frequentes, para você ter mais liberdade aí, para poder viver a sua vida social, né? Às vezes comer um chocolatinho e não sofrer tanto, tá bom? Estamos entrevistando a doutora Sara Casagrande, que é neurologista, participando do Bom e do Melhor, do Plantão Médico Bandeirantes. O tema de hoje é tontura. O Emerson Guerra pergunta o seguinte: bom dia, Danilo, tudo bem? O programa é gravado, minha mãe tem labirintite, não está ouvindo o programa, queria que ela ouvisse. Não, estamos ao vivo, agora 10h32, sábado 22 de abril, estamos ao vivo, viu, Emerson? Mas olha, após o término aqui do nosso horário, o programa fica disponível, né, no YouTube, na íntegra, em vídeo e também em podcast, né? Então é só acessar o Spotify, o Deezer, o TuneIn, Apple Podcast, que você consegue também acompanhar aí em áudio, né? Então você tem a opção acompanhar em áudio
ou vídeo após o término aqui do nosso horário. Já fica disponível a entrevista na íntegra com a doutora Sara Casagrande. Vamos atender mais ouvintes aqui que tem muitas dúvidas, né, com relação aos tipos aí de tontura. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, meu nome é Jaqueline Carvalho de Moraes, eu sou aqui de Campinas, São Paulo. Eu gostaria de saber se, quando a gente tem uma crise de labirintite, ou que seja de origem vestibular ou neurológica, se tem alguma coisa a ver você ficar no escuro, né? Deitar e ficar no escuro, se isso daí procede e se ajuda, né? Muito obrigada, doutora. Ótima consideração e pergunta. Olha só, olha que interessante. Se a gente falar da origem vestibular purinha e neurológica aí, como eu falei do AVC, não tem nada a ver, o escuro não vai te ajudar. Agora, se essa tontura, mesmo que seja com características de vestibulopatia, de vestibular, de otorrino, mas quando você fica no escurinho melhora, o barulho te atrapalha, então quando você fica no quietinho melhora, né? Você tem essas questões associadas de sensibilidade à luz, sensibilidade a cheiro, sensibilidade a barulho. Essa é uma dica, Danilo, de que estamos provavelmente de frente com aquela enxaqueca vestibular, porque isso é muito característico da enxaqueca. Quando a pessoa tá com enxaqueca, ela prefere ficar o quê? No escurinho, sem barulho, né? Sem estímulos em excesso. Então, se a pessoa tem uma tontura com a mesma característica de uma enxaqueca, mesmo que ela não esteja com a dor, isso é um sinal de que podemos estar de frente de uma enxaqueca vestibular. E aí aquela pessoa está com a parte vestibular, mas sem a dor naquele momento. Mas isso é um comentário, porque aí vem de frente aí com o que eu comentei das dicas de que seja essa causa. Doutora, antes da gente seguir aqui com os nossos ouvintes, o que fazer e o que não fazer numa crise aí de tontura? Tá. Então, a primeira coisa, né, tem algumas tonturas que você ficando em pé, você vai cair. Esse é o nosso maior medo, as tonturas de desequilíbrio, porque queda traz outros problemas, traumatismo craniano, e, né, fraturas, idosos podem fraturar em fêmur, que é um grande problema. Então, primeiro momento, não tentar andar sozinho, tentar buscar uma ajuda, fica quietinho, senta. Uma coisa muito interessante, deita. O deitar sempre é legal, porque se for uma queda de pressão, a pressão já vai normalizando, né? Se for de alguma outra forma de movimentação, você já fica mais quietinho, enxaqueca vestibular também. Então, deitar, não respirar rápido, tá? Porque uma das causas de tontura pelo emocional é que na hora da ansiedade, a pessoa faz aquela taquipneia, e isso faz com que essa frequência aumentada faz alterações no nosso sangue, inclusive, tá? E até de oxigenação. A gente acha que isso é melhor, mas não. Então, uma respiração mais calma e mais profunda é bem melhor. Então, fechar os olhos, deitar. Não sair andando, tentando ali se equilibrar, a gente não recomenda, tá? Também, claro, se você tiver ajuda, né? Tentar buscar uma ajuda, ligar para alguém, não ir sozinho no pronto-socorro, se for uma coisa muito grave, que você não está conseguindo se recuperar rapidamente, a gente recomenda ir no pronto-socorro, tá? Então, pedir ajuda para alguém, levar, não sair dirigindo, pelo amor de Deus, né? Tem pessoa que chega lá e tive uma tontura. Você vê dirigindo sozinho? Vim, não. Então, não é recomendado, porque da mesma forma que teve, mesmo que melhorou, dirigindo você pode ter de novo. Então, alguém está com você, tá? Não sair tomando remédio atrás de outro também, sem saber a causa. Você não sabe... Né? É bom medir uma pressão, saber se pelo menos sua pressão está baixa. Eu já vi pessoa que fala assim, minha pressão estava baixa, botou sal e dava abaixo da boca, era pressão alta. Então, para ter certeza, você tem que medir a sua pressão, tá bom? Então, isso é o recomendado numa crise. Mas agora, então, desculpa, doutora, quer complementar? Não, pode falar. Então aquela dica, assim, que às vezes a gente ouvia de ficar olhando para um ponto fixo, então é melhor ficar de olhos fechados durante uma crise? Na verdade, assim, não necessariamente olhar no ponto fixo vai te ajudar, né? Então, assim, na hora, às vezes até a visão tá muito atrapalhada, dependendo da causa. Como eu falei, são várias, a gente não sabe, sabe como tá lidando. Então você se aquieta, fecha os olhos inicialmente para tirar esse viés de visão. Se você tiver uma coisa que a gente chama de nistagmo, que é o olho fica batendo, né? Algumas alterações ele gera isso. Ou você tem uma micro alterações ali de movimentação ocular que também vão piorar.
a visão pode ficar dupla. Então, fecha os olhos, acalma, né? Porque a gente não sabe que tipo de tontura que a gente está lidando. E deitar também é uma boa recomendação, não se movimentar bruscamente, tá ok? Falando da questão de medicação, o que acontece? Tem muitas pessoas que têm tonturas crônicas, né, Danilo? Assim, vertigem crônicas. Para a parte do otorrino, né, existem vários tipos. Tem a VPPB, que é a vertigem paroxística benigna. Tem, que é muito comum, que é a mais comum dessas clássicas aí de vertigem. Tem a síndrome de Meniere, que é um abafamento agudo, né, um zumbido agudo, às vezes vem mal-estar e vem uma tontura que joga a pessoa. Se a pessoa roda de uma forma brusca, é bem, bem intenso. O que eu quero explicar? Isso é um otorrino que vai acompanhar, existem medicamentos, exames específicos, audiometria, tudo isso, né? Para a gente saber se tem realmente o labirinto está prejudicado. Mas eu quero, como neurologista, fazer um alerta, você que já foi diagnosticado com algum quadro de labirinto, né, de vertigem aí periférica do ouvido e usa remédios para labirintite, ou para tonturas por muito tempo. Por que eu quero dizer esse alerta? Existem efeitos colaterais também desses remédios. Quem usa isso por muitos anos, tá? Então, eu uso um remédio labirintite por 10 anos. Eu já ouvi vários casos assim. No melhor, só tem que usar todos os dias. Você pode ter efeitos colaterais dessa medicação. Tá? Você pode, inclusive, desenvolver um parkinsonismo medicamentoso. É como se fosse uma doença de Parkinson por remédio de labirintite. Isso é bem comum. Então, o que eu recomendo? Está tendo um quadro desse, seu médico receitou lá, otorrino, mas não saiu da crise, tenta ver alternativas. Existe reabilitação do labirinto, que é uma fisioterapia específica, ou ver se seu médico consegue fazer esse posicionamento, ou se a causa daquilo ali pode ser alguma medicação que você já está usando. Então isso é importante, não dá para sair remediando as coisas e usar isso para o resto da vida. O Devani Vigilato está aqui com a gente ouvindo em Itápolis, a Cris Toledo, o Josué Nardi, a Edilene Soares, o Luiz Alberto de Carvalho. E olha, tem muitos ouvintes aqui perguntando, doutora, sobre a tontura em decorrência, em consequência de esforços, né, físicos. O Josué traz aqui a questão que na quinta-feira ele estava na esteira, na academia, sentiu uma tontura e teve que parar, quase caiu, né? Ele foi para casa, a pressão dele estava 18/9 e os pés formigavam, né? Ainda sobre um esforço, a Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, diz o seguinte: doutora, às vezes eu estou caminhando e sinto que fico um pouco tonta, perco o equilíbrio e pendo para o lado, não chego a cair. A dúvida aqui no caso da Lúcia é qual especialista ela deve consultar. Mas então com esforços também, né, a questão de academia, também pode gerar tontura, doutora? Sim, então assim, a causa mais comum dentro desse contexto de tonturas secundárias ou durante o esforço físico é cardíaca, tá? É a mais comum. Óbvio que, depende, se meu esforço físico não é bem o esforço em si, mas sei lá, um movimento de boxe que eu viro a cabeça, aí tudo bem, você pode pensar em otorrino, mas olha, esteira, esforço físico, você tá ali fazendo, a principal causa é cardíaca. Então, ou cardíaca ou o jejum, né? Aí cai a glicose, mas o mais comum é queda de pressão, ou seja, cardiovascular. Então, é legal buscar o seu cardiologista, ver se você está se alimentando e se hidratando de uma forma correta nesse esforço físico, isso é importantíssimo, né? Você vê, um deles aí mediu a pressão, estava 18, né? Então, olha só o alerta. Então, era de origem provavelmente cardíaca. Arritmia, se o coração bateu num ritmo diferente, que não gerou ali oxigenação para o cérebro, que entendam, gente. O coração e o cérebro, né? Depende do outro, né? Eu sou irmã de cardiologista. Aí lá em casa é uma briga. Quem é mais importante, o cérebro ou o coração? Mas sem o coração, o cérebro. Gente, os dois são importantes. Pensa bem. O cérebro dá o comando, né, para o coração, mas sem o bombear do sangue, o cérebro não recebe a oxigenação. Então, se eu tenho um bombear do sangue ou de um ritmo que deu uma arritmia, bombeou diferente, falhou ali, né? Ou a pressão está baixa, não está chegando o sangue até a cabeça ali de uma forma adequada, é oxigenação. O que vai acontecer?
Pronto. O cérebro não tem a oxigenação, pode desmaiar, pode gerar tontura, pode gerar esse sintoma. Então é importante sempre fazer essa dupla checagem, tá? Para ver se tá tudo certinho aí, para a gente não ter o sintoma neurológico, que é a tontura, mas decorrente aí de um desequilíbrio cardiovascular também. Vamos mais uma de áudio aqui. Bom dia, eu gostaria de saber se o excesso de consumo de cerveja ou mesmo de café podem produzir esses efeitos de tontura a longo prazo, tipo labirintite, por exemplo. João do Guarujá, um bom dia a todos. Aproveitando, só complementando aqui, viu, doutora, a dúvida do João, tem um ouvinte que falou sobre, deixa eu ver aqui, aqui, o José Luiz de Santos. Doutora, por que eu costumo sentir tontura sempre no dia seguinte ao qual ingeri bebidas alcoólicas? Tomo cerveja aos finais de semana, mas sinto essas tonturas sempre no dia seguinte. Então, aproveitando as duas perguntas aí, um é o João e o outro é o José, a bebida alcoólica tem alguma influência aí? Pode sim, obrigada pelas perguntas. Sim, ele pode ter uma desregulação de labirinto, né, mais do vestibular, mas também vamos lembrar que aí entra também na hora que a pessoa está ingeriu a bebida alcoólica e ela fica tonta, né, também. Por que eu fico tonto na hora também, né? A gente tem no nosso cérebro uma região chamada cerebelo, que a gente brinca que é o cerebêbado. O cerebelo, gente, está na região posterior. Quando eu falei da questão dos AVCs, né, regiões que pegam AVCs que pegam essa região, como também o tronco cerebral, né, que é o nosso tronco do cérebro, que é bem importante para comandos de uma forma geral, e essa região posterior, eles são responsáveis pelo nosso equilíbrio central, tá? Aí eu não estou falando só do periférico. Então, essa região do cerebelo, só para vocês terem uma noção, paciente que é alcoólatra, né, que tem um etilismo ali crônico, essa região do cerebelo, ela se atrofia, ela fica totalmente desregulada. Aí também, o etilismo crônico pode fazer um paciente ficar com tonturas e desequilíbrios de origem neurológica constantes. É aquele paciente que ele vai perdendo o desequilíbrio, não sei se alguém já viu, quem é etilista crônico. Então, ele começa a andar com a perna mais afastada para poder se equilibrar, né? Então, a fala dele fica enrolada, porque essa área que eu comentei, ela fica com uma lentificação, ela fica com alterações nos seus circuitos, tá? Isso decorrente do uso do álcool aí. Então, isso é importante. Na ressaca, né, no outro dia aí, pode acontecer também, porque sobrecarregou todo esse sistema, e também as enxaquecas, né? Vou voltar aí. Não é incomum, tá? Eu pego muito caso. Gerou álcool é um trigger, né, para dor. Então, você pode ter isso também por conta disso. Teve um ouvinte aqui, que eu não sei se é um ouvinte, não deixou aqui o nome, mas diz o seguinte: eu estou passando por uma crise de enxaqueca e tomo vários medicamentos todos os dias e não está resolvendo. Gostaria de saber de algum tratamento para amenizar, de alguma dica que a doutora Sara possa passar para amenizar aí a crise de enxaqueca vestibular. Olha, esses vários remédios que você usa, não sei do que você está falando, se é o de labirintite ou de dor de cabeça, eu creio que deve ser tudo junto, tá? Porque eu imagino que os pacientes que chegam assim, pelo menos para mim, estão tomando coquetel atrás de coquetel, tem as gavetas cheias, as bolsas cheias de medicamentos, né? E que não são tratamentos. Esses medicamentos, eles são paliativos na maioria das vezes, né? É claro que a gente não conversou, não sei, mas eu te falo, na maioria das vezes, o que eu vejo que os pacientes usam. Isso para enxaqueca vestibular também. Eu sempre brinco que, inclusive até fiz um post um dia desse falando sobre isso. Imagina se a sua enxaqueca fosse febre, né? E aí você tá tendo todo dia febre e tá tomando, né, dipirona, paracetamol, não melhora, e você chega pro seu médico e fala: olha, eu tenho febre todos os dias. Todos os dias, doutora, eu tenho febre 37,5, às vezes bate 38 graus, e o médico pergunta: o que você faz? Fala: eu tomo paracetamol, mas tem quanto tempo? Tem uns 4 anos que eu tenho isso. 4 anos com febre todo dia. Qualquer um internaria esse paciente, investigaria, entrar com tratamento com antibiótico, não ia ficar prescrevendo mais antitérmico para quem tem febre todo dia. Mas quando a gente vê pacientes com enxaqueca, com dores crônicas, e aí associado igual esse paciente aí com vestibulopatia, prescrever analgésicos, né, é muito comum,
Isso não é tratamento. A gente está de frente de um cérebro que está disfuncional por um processo, como eu falei, inflamatório, crônico, provavelmente, desde novo. Então, a gente tem que ir na raiz, a gente tem que ir lá, desinflamar, tentar trazer para perto da normalidade. Não dá para normalidade, que é uma coisa genética, mas assim, uma qualidade de vida. Existem vários tratamentos, tá? Nós podemos lançar a mão para enxaqueca de uma forma geral, e enxaqueca vestibular também. A gente trata ali a causa, que é enxaqueca. Então, tem tratamentos orais, medicamentos orais que você usa por um período ali de alguns meses. Nós temos a aplicação de toxina botulínica, que é o Botox. Muita gente não sabe, Danilo, mas o Botox hoje é tratamento padrão ouro, standard, a gente chama aqui nível de evidência 1A, um dos maior nível de evidência na medicina de tratamento para alguma, né, doença. O Botox hoje está enquadrado para enxaquecas, tá? Então a gente pode utilizar, são protocolos específicos, não dá para fazer com dermatologista, com dentista, tem que ser com neurologista que saiba fazer. E a gente faz a cada 3 meses. Temos também outros medicamentos novos para enxaqueca, que é um que é abdominal, você faz mensal, que é a novidade aí dos últimos anos, que é bem específico. Então, assim, existem inúmeros tratamentos para quadros de enxaqueca crônica, mesmo que estejam bem enquadrados nas vestibulopatias em conjunto, tá? E aí você tem que lançar mão de alguns medicamentos orais também, e esses injetáveis vieram também para ajudar muito a qualidade de vida. Doutora, são muitas as perguntas, as dúvidas, a gente não vai conseguir repassar todas elas aqui, mas só para a gente encerrar, algo que ficou faltando aí para a gente esclarecer, prestar serviço, ajudar aqui os nossos ouvintes que sofrem de tontura, seja do tratamento, da medicação, que médico procurar, alguma consideração que você queira fazer aqui para a gente fechar? Daniel, primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade. Para mim é sempre uma honra. Eu tenho muita aula para médicos, mas para mim é sempre uma honra estar falando com pacientes, com ouvintes, né, trazendo informação, tentando trazer informação de qualidade e dando essa informação ao paciente para que ele tenha a segurança, né, de procurar o médico e saber a quem procurar. Primeira dica é o seguinte: não se automedique, né, isso é importantíssimo, porque isso você pode estar piorando a sua condição. Então, a automedicação ou essa questão do Google, de tentar se descobrir, meu diagnóstico é esse, vou pegar do vizinho ali, o remédio que deu certo para a tontura dele, às vezes não tem nada a ver com a sua e pode piorar. Então, a automedicação, eu, né, sempre recomendo que não aconteça. Segundo, procure um médico, um neurologista ou um otorrino inicialmente, né, para poder fazer esse diagnóstico. Qualquer um desses profissionais, gente, a gente é treinado para saber encaminhar o paciente. Olha, não é da minha área, vai para um otorrino. Claro que aqui eu dei algumas diquinhas para vocês saberem o primeiro passo, mas chegando lá, foi descartado, vocês já sabem quais são os próximos passos a serem descobertos, tá? Então, essa é a minha dica, vocês não se automedicarem e procurarem logo um especialista para iniciar um tratamento correto. O Ayrton de Itaim Paulista, o Pasquale de Santo Amaro, quem mais está aqui conosco? O ouvinte mandou aqui um relato grande, a gente não conseguiu registrar. O Joseph Santos de Cubatão, o José Antônio, a Cláudia Couto está aqui também já na escuta, na expectativa da nossa próxima entrevista. O Vladimir Luquezzi, todo mundo aqui sintonizado. E olha, passar aqui o Instagram da doutora, né? Por lá ela realiza lives, coloca vídeos também, tira todas as dúvidas. Então doutora, DRA, doutora Sara Casagrande, doutora Sara Casagrande no Instagram, lá tem o telefone para contato, o endereço da clínica, e fala também bastante aqui no Instagram, que a gente não conseguiu detalhar na entrevista, justamente sobre o Botox na neurologia. E a gente abre, né, depois uma outra oportunidade, uma outra entrevista para falar sobre esse assunto, viu, doutora? Legal, Danilo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui ao vivo conosco e vocês que vão ouvindo depois também essa entrevista, e me coloco à disposição a todos vocês. Obrigada. Obrigado, bom fim de semana, hein? Até mais.